Um prazer muito grande nós estarmos iniciando mais um Papo de Graça, nesse dia 12 de agosto de 2009, com o nosso amigo Anderson aqui conosco, com a alegria também da gente já ter o Tonho de volta. Bem-vindo, Tonho. Obrigado. Não sem dores, né? Não, ainda não. Não, né? Vai chegar lá. Vai chegar lá, né? Com a graça de Jesus, meu irmão, a gente pede a Deus que logo, logo você fique livre desse mal-estar, porque por todas as razões, porque não é para ter e porque é muito bom ter você sempre muito bem, porque você até com dor é feliz e bem-humorado, sem dor você levanta voo e a gente pega no seu pé e vai voando por aí. É verdade isso mesmo. Nem o Red Bull, né? Te dá asa, você vai. É o Red Tonho. Mas olha só, a gente está aqui e anteontem nós tivemos um programa um pouco atípico, porque rodou quase tudo em torno da questão do cerulo, da profecia do cerulo e coisas do gênero, por uns interesses que acabaram se alongando. E ontem, de um modo ou de outro, a gente voltou a essa temática en passant também, né? E o extraordinário é que desde ontem que eu venho sendo perseguido aí pelos canais de televisão, atrás de mim em tudo que é lugar, né? Até a minha mãe, há pouco, que estava ao telefone, me disse: filho, até aqui para casa ligaram, todo mundo querendo sua opinião sobre o episódio aí do Edir Macedo e essas coisas. Mas eu não dei seu telefone. Mamãe macaca velha, né? E já sofrida de mídia por todos os lados, eles não colaboram, graças a Deus. Mas eles sempre têm os modos de achar, né? Eu não me escondo de ninguém, é muito fácil me achar. Então começaram a chegar a mim, eu dizendo: não, hoje de manhã era a Rede Globo de televisão, querendo uma entrevista sobre o caso. Aí eu digo: mas o que é que vocês querem de mim a respeito deste caso? Não, é porque nós sabemos que o senhor conhece muito mais do que o que está sendo divulgado. Que já falam direto assim? Aí eu falei: mas com relação a isto, basta vocês lerem os jornais que vocês mesmos publicaram com as minhas declarações na década de 90, às centenas, e as entrevistas que eu dei para vocês mesmos na década de 90, também às centenas, tempo no qual eu falava essas coisas. E no meu próprio site eu cheguei a declarar coisas muito sérias a respeito. Só tem uma coisa, é que eu tomei uma decisão dupla. Número 1, eu não tenho mais nada a dizer sobre este assunto que eu já não tenha dito. Portanto, eu não me repetirei nunca mais. E número 2, eu não acredito que, através de vocês, da mídia que vocês são, com os interesses que vocês têm, com as intencionalidades abutrianas que existem na mídia, que eu deva jamais dizer para vocês o que eu tenho ainda a liberdade de dizer quando é conveniente no meu site. Mas é meu. Só vai lá gente só vai lá gente que gosta de mim. E não é uma propaganda contra quem quer que seja. Toda vez que eu menciono é porque tem a ver com o Evangelho. Não é uma ação persecutória. Eu não tenho nenhum espírito persecutório em mim. Não sou promotor de justiça. Não sou Satanás, nem de Satanás.
Portanto, vocês estão procurando informação sobre carniça com alguém que não é abutre. A minha vida é outra. E se vocês quiserem saber de mim o que o Evangelho tem a dizer sobre a presente situação do que se chama igreja, eu falo. Se vocês quiserem saber qual é o meu senso crítico como um discípulo de Jesus a respeito de todo esse circo que está aí, eu digo. Mas se vocês estiverem querendo poupar caminho através do meu confessionário, vocês estão perdendo tempo. Eu sei todo mundo que me disse, tudo que me disse, onde estão e onde moram. Agora, eles me disseram, eles não disseram a Rede Globo de televisão. De modo que se vocês queiram, vão atrás, porque no tempo em que eu entrei na presunção de vaidade profética, falei, no tempo de vaidade profética, que eu ingenuamente achei que a mídia era uma aliada da causa do bem, nesse tempo que já passou há muito, meu amigo, eu falei algumas coisas que hoje eu não falaria, embora sejam todas verdades. Eu não falaria apenas porque não basta ser verdade. A verdade e a sabedoria também tem o seu meio e tem o seu modo. E vocês não são meu meio. E vocês não são meu modo. De modo que, como eu sei que vocês não estão com nenhum interesse no Evangelho, eu não tenho absolutamente nada a lhes dizer. Vão atrás. Aí ele falou para mim, foi tudo um silêncio. E foi aqui dentro? Não, ele me ligou querendo enviar uma equipe na mesma hora para fazer uma entrevista. Ligou porque não ia chegar. Isso pelo se eu dissesse sim, meia hora depois deslocariam ali do plano piloto para cá uma equipe para fazer, editar e mandar para o Jornal Nacional. Aproveitava o visual aqui. Qualquer cenário. outra coisa. Aí ele ainda terminou assim, olha só, sobre o visual e o cenário, as últimas palavras dele para mim. Eu cheguei e disse, olha meu amigo, eu estou rodando nesse negócio aí, não sei há quanto tempo você está, mas eu sou do tempo dos dinossauros da Rede Globo. O Boni ainda estava aí. O Evandro Carlos de Andrade ainda era o chefão do jornalismo todo. O Dr. Roberto Marinho ainda vivia. O João Roberto Marinho era meu chapa, a gente almoçava no mínimo de 15 em 15 dias, durante muito tempo. Os repórteres todos, a redação. Eu tinha amigos desde a infância, como Ricardo Boechat, dentre vários outros. O Jorge Antônio Barros, que é chefe da editoria de cidade. O Luiz Carlos, que é chefe de reportagens de rua. São todos meus amigos. O Jorge Antônio Barros trabalhou comigo na Vinde, me ajudou a fazer a revista Vinde. O Luiz Carlos, chefe de reportagem, era meia-direita no time que eu organizava no Engar, um ótimo desarmador, um chefe de reportagem do Globo. Eu digo, é desse tempo que eu estou aí, abrindo a programação de vocês todo sábado de manhã. Eu sei tudo aí e das outras, e sei o seguinte, meu amigo, vocês não têm nenhum interesse, na verdade, nem em mim. Vocês querem encurtar um caminho. E como vocês acham que eu sei mesmo muita coisa, eu sou o caminho mais curto para os interesses de vocês. E também é o caminho mais curto para a renovação das minhas desgraças, com as quais vocês não têm nada a ver e nunca tiveram. Porque na hora que o bicho pega, como pegou em 98, vocês não tiveram a coragem de me perguntar nada antes. Eu só fui ler tudo no dia seguinte. E eu era a pessoa a quem vocês recorriam o tempo todo. E nos Estados Unidos é diferente, quando eles vão fazer uma acusação, pelo que me parece, eu vi naquele filme, Hora Quente, eles ligam pro cara antes, nós vamos publicar amanhã sobre isso e isso. O senhor tem alguma coisa a declarar? Eles não fazem isso lá? Deveriam fazer, bom jornalismo é assim. Né? Agora, o fato é o seguinte, a minha sensação e a minha certeza, certeza provavelmente atrasada,
porque teoricamente falando, eu já tinha tido elementos espirituais, mentais, intelectuais, culturais, informativos, desde o iniciozinho da década de 80, para saber que a mídia é um dos novos demônios. É uma das novas potestades. E não é só ela. E bem forte, né? Mas ela é uma das mais poderosas, é uma potestade. É uma potestade espiritual. E no ano de 88, eu li um livro do meu querido, não conhecido na terra e já falecido e presente na glória, amigo Jacques Ellul, chamado Os Novos Demônios, que era uma análise sociológica e bíblica da formação de novas potestades. E a mídia era uma delas. E eu me lembro que eu li aquilo e fiquei extremamente impressionado com o horizonte de percepções e tentáculos de discernimento que aquela leitura me deu. Mas mesmo apesar disso, eu cheguei no Brasil na década de 90 com aquele assédio todo de mídia em cima de mim e eu permiti o assédio todo. É verdade que eu não abria nem 10%, porque senão não faria outra coisa a não ser viver em programa de TV dando entrevista naquele tempo. Eu reduzia para coisas que eu achava que tinham mais impacto, que eram mais importantes do ponto de vista até de economizar meu tempo. No entanto, eu fui mais adiante ainda no meu erro, no meu engano, no meu pecado, na minha volúpia é o nome, embora naquele tempo eu não a identificasse como tal. Eu achava apenas que era uma santa ambição pelo reino de Deus. Hoje eu sei que não existem ambições pelo reino de Deus. O reino de Deus não é movido à ambição de natureza nenhuma. Ele é só uma semente viva, que cresce e se abre numa árvore e dá fruto. Ele é, e ninguém precisa ambicionar por ele. Nada. Agora isso dá tema para muita coisa. É. Basta semear, né? Então, olha só. Naquele tempo, com toda pureza, eu não estava com a mal na fita, não. Uhum. Diante de Deus eu estava, mas era o discernimento que eu tinha. E com o que eu tinha eu estava dando melhor, mas faltava ainda muito cacete. Muita inteligência desacompanhada de cacete faz mal. E eu sei que Deus me fez um homem inteligente. Graças a Deus, né? Desde criança, para mim, um pingo era letra. Isso me deu muita vantagem em muitas coisas na vida. Mas até no ano de 1998, todos os meus sofrimentos eram bons sofrimentos. Eram só aqueles sofrimentos que faziam cócega nas minhas virtudes. Por justa causa. Por justa causa. Aí, quando chegou o ano de 98, eu que já tinha começado a me relativizar em 95, já carregava na consciência dores desconhecidas para mim como cristão até então, chegou a hora do amor de Deus se manifestar, aí o pau caiu. Aí eu apanhei com vara de goiabeira cósmica. Pro teu bem, paulada. Eu digo, bate, Senhor. Bate o que tiver de bater. Às vezes, para mim, me parece desproporcional. No entanto, deve ser porque o teu amor por mim é desproporcional. Deve ser porque o Senhor gosta demais de mim. Mas vamos lá, eu quero aprender o que o Senhor quiser me ensinar. E aqueles anos foram dos anos mais críticos da minha existência e deflagraram os meus processos de maior coragem de viagem interior, abrindo caixinha por caixinha, até o santo dos santos do meu espírito, que eu dizia assim, esse é indevassável. Eu digo, não, Jesus já entrou no único e eterno, então eu não tenho nenhum, o meu tem que ser arreganhado para a luz. Deixa eu ver o que tem aqui dentro.
E é um exercício de todo dia. Então, voltando a 98, nunca fui um ser mal intencionado, com ânimo doloso em relação a nada. Faltava mesmo era o cacete. Era a paulada, porque na minha mente tudo estava resolvido. Tanto é que eles me entrevistavam sobre economia, sociologia, antropologia, violência urbana, criminalidade, qualquer tema, aborto, homossexualidade, qualquer coisa. O Caio fala sobre qualquer coisa. Eu era o achado das redações. Adorava. Não havia tema que eu não repercutisse. Governador, prefeito, não sei o que, e eu, pá, não tinha assunto. De política, de cidade, de país, de mundo. De qualquer coisa, era o dia inteiro. Sem falar que eles me ligavam querendo que eu pautasse a eles. Tinha uma menina no Fantástico, que quem é do métier sabe que eu falo a verdade, chamada Guta, que era uma pauteira do Fantástico. Ela recebeu instruções do diretor-geral de jornalismo, e o Evandro Carlos de Andrade, que era para ela me ligar toda segunda-feira para ver se eu pautava um tema de misericórdia para o Fantástico. Porque um dia almoçando com ele, eu falei, interessante, o Fantástico de vocês não acha fantástico o amor, não acha fantástica a misericórdia, não acha fantástica a bondade, não acha fantástica uma mulher pobre que abriga 120 mendigos na casa dela há 25 anos. Isso vocês não acham fantástico. Fantástico é cuspir fogo, é não sei o quê. Show do plástico. Vocês não acham era a primeira música a deles, vida nas entranhas nunca é fantástica. Ele falou, olha, você tem razão. Olha só. E você toda segunda-feira vai ser procurado, porque nós vamos tentar botar uma pauta de misericórdia no Fantástico por domingo. E anos a fio, eu dizia, olha, vamos no Piauí, que tem uma pessoinha fazendo isso. Aonde eu viajava, eu ia descobrindo gente. Não era você que falava, não? Você só mandava para eles onde que estava a eu já coisa? falava de dia e de noite, eu já nem não aguentava mais falar para eles. Você era um diretor, então, você não, mostrava para eu só dizia eles. gente boa espalhada por aí, que eles podiam procurar. Gente desconhecida, porque essas bondades de Deus são anônimas. Elas não estão na televisão não, meu amigo. E essas pessoinhas que fazem essas bondades de Deus, que vão ficar do lado direito com as ovelhinhas naquele dia, sem nome, sem saber de nada, ninguém as conhece não. Quando o negócio vira assim, ajude essa causa, mande tanto, é porque, olha, já 70% está pagando a estrutura dos salários dos misericordiosos ultra bem pagos. Eu sei, eles sabem que eu sei, o problema todo é este. Voltando então à Globo. Aí eu disse a ele, desde o tempo Jurássico que eu conheço esse negócio todo. E eu vi com os meus olhos como é que isso tudo funciona. Para mim isso é uma grande diabolice. É o intestino grosso da humanidade, eu falei. De fato, é um presídio de gente perversa, uma igreja de líderes perversos e uma redação de jornal, ou quando eu digo igreja, eu estou me referindo à religião praticada com perversidade em qualquer credo. Sempre será o intestino grosso da humanidade. E a redação com pessoas perversas. Olha, a redação, meu amigo, é um dos maiores intestinos grossos da humanidade. Sabe por quê? Era a isso que eu queria chegar. Eu disse assim, e eu não me contentei nisso quando eu tive aquele discernimento. Já tinha o discernimento, mas vim ao Brasil em 90 e me entreguei ao processo. E eu disse, eu ainda fiz pior. E não concluí. Houve essa curva. Fecha o parênteses. Eu ainda fiz pior. Eu criei a revista Vinde. Aí alguém diz, poxa, mas a revista Vinde era uma benção. Não, ela podia ter sido muito mais se eu não tivesse cometido um pecado. Pensem na revista Vinde e pensem em o que eu não faria hoje numa revista que eu tivesse de jeito nenhum.
Mas eu gostava da revista. Sabe o que eu não faria? De jeito nenhum, porque não tem como você fazer sem você ficar igual. É o tal do jornalismo investigativo, que é um nomezinho profissional para dar permissão para intriga, para fofoca, para invasão de privacidade, para mentira, para o ludíbrio. Disse-me disse. Não, para criar a falsificação na redação, de fazer alguém telefonar se fingindo disso e daquilo, para ganhar uma informação disso e daquilo, para depois vir espremer o cara com aquilo. São todos os ardis de Maquiavel. Não tem nada a ver com Jesus e com o Evangelho. Ninguém faz jornalismo investigativo sem ser discípulo de Maquiavel. Ninguém. Ninguém. Eu atendia, às vezes, o repórter que chegava lá da redação da revista 20, me abria aquela nojeira que o cara tinha descoberto na investigação. Nojeira. Aí eu saía rasgando. Aí esse aqui tem tantas amantes, é essa. Esse aqui a mulher sabe que ele tem essa, mas não sei quem, papapá. Esse aqui pega dinheiro do deputado tal, a quantia tal, o dia tal, quem entrega não sei quanto. Aí, ou na mesma matéria, eles iam mostrando sobre o cara aquela nojeira toda. Aí eu dizia, olha, o assunto de vocês não é só esse aqui? Então, pelo amor de Deus, atenham-se só a este assunto, o resto aqui me dá aqui. Vulpo, eu tinha uma daquelas trituradoras de papel. Acabou, a matéria era sobre isso, é aqui que fica. Mas olha, de quase todo mundo que foi objeto de jornalismo investigativo naqueles anos da revista 20, o que se publicou era 10% do apurado, porque eu não deixava, porque era horroroso. E ainda assim, o que se publicava, você acredita que eu não conseguia ler? Eu passava os olhos assim, mas eu não conseguia. Tinha uma coisa no meu espírito que me dizia, isso não é evangelho. Não tem ninguém crescendo com isso, não tem ninguém se iluminando, não tem ninguém se edificando, não tem nada. Tem marca do amor ali. Não tem marca de amor. E a angústia foi aumentando, cada vez ficando pior dentro de mim, de modo que hoje a gente tem a nossa revistinha modestinha, chamada No Caminho. Saiu um exemplar, está saindo o segundo agora com 60 mil, e ela só tem textos e noticiazinhas de onde as pessoas podem encontrar alguma coisa melhor. Só isto. Nós vamos depois inaugurar uma parte de entrevistas, mas só essas entrevistas que tenham a ver com o que o Evangelho está realizando, o que o reino de Deus está crescendo no coração de alguém, de alguns ou de muitos. Fora isso, meu irmão, estou fora. Agora, não quero ter nada a ver com nada disso. Olha só, Caio, dentro desse tema que você iniciou, tem duas perguntas pertinentes a ela. Uma da Ada, que pergunta o seguinte: será que o Edir Macedo vai ser pego dessa vez? Não. Não vai ser não. Mas não vai ser mesmo. E olha, ontem eu estava vendo no Jornal Nacional para ver o que iam dar sobre o assunto. E aí eu fiquei com certeza de que dificilmente ele será pego. O Arthur Lavigne é o advogado dele. Arthur Lavigne é meu primo de 4º grau. Nós temos as nossas avós eram irmãs. Então, eu convivi bastante com o Lavigne, não como meu primo, a gente acabou se identificando como primos depois. Mas porque eu e ele fazíamos membros, ele era secretário de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e eu era membro de uma comissão de 4 pessoas que cuidava de ver os possíveis crimes da polícia e os acobertamentos que a Corregedoria do Estado muitas vezes fazia. Então era um conselho que pairava sobre aquilo ali. E ele e eu, o arcebispo do Estado do Rio e a delegada
da corregedoria, a Marta Rocha, éramos os membros. E nós tínhamos que resolver e tratar de abacaxis horrorosos. Às vezes sábado, domingo. E eu conheço bastante ele. Ele é um homem bom, mas está entre os 3 ou 4 melhores criminalistas do país, super bem relacionado no Supremo Tribunal, isso é que importa. Porque no fim, o que importa é que o indivíduo tenha ministros com quem ele tome uísque, que visite o aras dele, ou que ele visite o aras do ministro, ou que convide o ministro para um réveillon no barco, ou no iate de um amigo comum, e cubra o ministro de muitas honrarias, e fumem uns charutos cubanos juntos, e conversem conversas fiadas ao máximo, e criem uma confraria na qual Vossa Excelência continua Vossa Excelência, o doutor continua doutor, mas as coisas nunca mais serão as mesmas. E ninguém precisa corromper ninguém. É como diz o Gabeira naquele livro, Que é Isso, Companheiro? Quando você chega perto demais do inimigo e começa a se dar o luxo de olhar demais os pés de galinha, as marcas e as cicatrizes da face, fica difícil matar de frente. Então imagina, depois que o processo foi outro. Então ele mesmo ontem garantiu, isso ainda está em instância em São Paulo, mas quando chegar em Brasília, com certeza absoluta, a gente derruba isso. Além do que isso é Brasil, né, mano? A gente está vendo o Sarney aí, ó. Aí tem outra pergunta nadando de boa braçada. aqui. Olha aí. Outra pergunta boa aqui, mas deixa eu ver qual que eu faço primeiro. Tem sim. Vou fazer a dele primeiro, que é do Rubem Duarte. Caio, como o governo pode fiscalizar as ofertas e os dízimos entregues pelos fiéis? É possível se criar um imposto para isso? Para imposto? Para dízimo? Olha, sinceramente, eu acho que a igreja, se ela quiser, de fato, ser separada do Estado, ela deve pagar imposto. Peraí, dá Deus o que é de Deus e César o que é de velho, ponto porque final. Essa ainda é a política da igreja que dominava o Estado. No tempo que a igreja dava as cartas no Estado, é que ela era dona do Estado, não pagava nada de coisa nenhuma. Agora, por que a igreja se separou do Estado e ela fica isenta de impostos? Ora, se ela está separada do porque Estado... Porque é um dito, uma instituição filantrópica, que prega o bem, o amor entre as pessoas, a união, a paz, desde quando? Não, em tese, cara. Claro. Desde quando? Então, eu, sinceramente, eu acho que, infelizmente, os que fazem o bem vão acabar pagando o preço à toa. Mas como 75% é de canalice, safadeza, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, porcaria mesmo, sinceramente, eu acho que deviam pagar imposto, eu acho que devia haver todo tipo de auditoria temporária. A isenção seria maior para se falar a verdade. Completamente. É evangelho, não é evangelho? Então, se é evangelho, por que tem que ter alguma coisa oculta? Ser transparente, né? Absolutamente. Porque mesmo não pagando tributo, toda a igreja pra mim, deve... essa advocacia dos pastores, que toda vez que falam em imposto de igreja, essa grita danada, não tem nada a ver com coisa nenhuma, a não ser com o fato de que as igrejas, no mínimo, como eu disse, 75% delas não suportam a auditoria nem do quitandeiro da esquina. É uma bagunça geral. Entre seus próprios membros, né? O pessoal metendo a mão no bolso mesmo, meu mano. Então, eu não tenho nada contra. Absolutamente nada contra. Porque independente de pagar ou não pagar tributo, toda igreja, toda organização deve prestar a declaração do que ela arrecada. Agora, o fato é que as igrejas são melhores do que os cassinos, do que os bingos, do que os caça-níqueis, do que qualquer coisa para lavar dinheiro. Não precisa pagar nada de volta, né? Para lavar dinheiro. E está tudo também coberto pelo manto de Deus. Manto de mistério. Não pode haver
casamento melhor para a máfia, que adoram uma religião. A máfia sempre viveu sob o manto da Igreja Católica. Beijo, mão do Papa. E os traficantes da Colômbia, nos últimos 20 anos, têm vivido sob o manto da Igreja Pentecostal e Neopentecostal no Brasil. Especialmente no Brasil e na Argentina. É onde eles lavam dinheiro mais do que em qualquer outro lugar, nas igrejas. Não sabia. Não é uma, não é duas, são muitas, eu sei. Porque gente que ia pegar dinheiro lá e que trazia em calcinha, sutiã, cueca, mochila, nos jatinhos, e alguns me diziam que saía jato de manhã, depois saía outra noite, mudavam só os grupos que iam pegar a grana viva para trazer. Muitos me contaram. Por essa via eu sei. E sei porque tentaram fazer a mesma coisa comigo em 98, como eu disse alguns dias atrás aqui. Você estava aqui, Tony, quando eu falei? Tentaram fazer em 98, quando me viram todo quebrado. Antes não. Esse cara é impoluto. Fazia parte da turma do, como é que é? Elliot Ness, lá dos Intocáveis. Mas aí quando o mundo caiu na minha cabeça, e tudo quebrando, não é possível. Ele agora, duro, quebrado, arrebentado. Agora preciso. Agora ele cede. Aí eu contei aqui a história, não vou querer ser minucioso repetindo, mas foram 3 ofertas dizendo o quanto eles fariam, como fariam, o que ficaria, o que voltaria, como voltaria, o esquema inteiro, e já começaria, no caso da primeira proposta, com uma igreja de 3 milhões de dólares o prédio, estacionamento para quase 2.000 carros, uma grana na minha mão, um programa em rede nacional de televisão nos Estados Unidos, no Brasil, aonde eu quisesse. Aí disse, isso já vai gerar um povo danado, e aí a multidão entra e aí a grana roda. Aí ninguém sabe, e é assim que é, meu irmão. Olha, pode ter certeza do seguinte, não existe milagre em relação a isso. Não existe. Não para começar. Depois de um tempo, uma igreja... Para ter milagre tem que ter fé, né, cara? Uma igreja dessas não salta em 5 anos de um patamar zerado para as aquisições poderosas sem a internalização dessa grana. Não dá. Depois que a grana foi internalizada, há uma catapulta. Porque o negócio cresce, fica é a internalização mega. da grana? Aí começa a vir o povão. Aí o povão nas campanhas gira a máquina. Começa a girar a máquina. Tanto é que a acusação aí é que tem o quê? 3 bi? 6 bi. 3? Eu ouvi não era 3? Meia dúzia. Seja lá o que for, é da casa dos 3 bi para lá. Saiu no jornal hoje, 6 bilhões. E olha só o tamanho. Sem que a igreja tenha parado de fazer nada, tenha parado de adquirir, olha só o que está entrando ainda do povo. Sem que a rede de TV tenha parado de crescer, ao contrário. Que é o que mais incomoda a Globo, os né? melhores salários, as melhores propostas, o maior dinheiro, o maior tudo, e ainda sobra grana para botar em paraíso fiscal, e esse é um nicho. Descoberto. Um nicho. Então, meu irmão, no início não dá, não existe esse milagre. Depois que a coisa está introjetada com a grana podre, a outra é podre, mais podre ainda, porque continua sendo feita em nome de Deus, explorando a miséria, a desgraça, o medo, o pânico e o imacumbamento da consciência humana, como eles fazem. Mas aí, depois que catapulta e as multidões vêm, começa a haver um giro, mas é bem depois. Então o pessoal vê na televisão e fica dizendo, o Senhor está abençoando. Ontem não tinha absolutamente nada, agora já está em todos os canais de TV. E o pessoal que ia me oferecer essas coisas idênticas, ainda me recriminavam e me contavam o elenco, o casting. Mas olha, a igreja tal foi assim. A igreja tal, e não eram poucas, meu amigo, era a quantidade enorme, eu só olhando aquele leque. Network. Cada um que vinha aumentava mais 3, 4, 5. Enorme, eu olhando aquilo tudo e só dizendo, olha, vocês estão pensando que porque eu estou todo quebrado, a minha consciência diminuiu em qualquer coisa em relação ao Evangelho?
pode ter certeza do seguinte, se antes eu não era tentável em relação a isso, agora, meu amigo, Que a podridão tá. o meu ímpeto é de sair batendo. Como eu falei a 2 empresários que chegaram juntos para me visitar no escritório de um amigo que não sabia da proposta que ia ser feita, e eles sabiam da nossa amizade, e ele me convidou dizendo que havia 2 amigos que queriam me conhecer. E aí eu fui lá tomar um café com eles, chegaram essas 2 figuras, e aí disseram que queriam conversar no particular comigo, fomos para um lugar mais reservado, e eles descaradamente me fizeram essa proposta milionária, exatamente igual a tudo isso que eu estou narrando. E eu já confessei isso, está lá no site escrito, que de 99 a 2002, mais ou menos, início de 2002, eu acho que eu só não dei surra numas 10 ou 15 pessoas porque o Senhor Jesus não deixou. Porque eu estava num estado de irritabilidade iracunda para com esse tipo de abordagem que pressupunha a minha venalidade, que pressupunha de que porque tinha acontecido o que eu declarei, eu assumi comigo, que eu tinha me tornado um corrupto, um safado, um canalha, um cretino. E esse descaramento era tão grande que esses 2, eu disse, levantem-se antes que eu quebre vocês todos aqui. E vou quebrar sem arrependimento. Vou quebrar bem quebrado. Desculpe, seu reverendo, não sei o que e tal, foi embora. Mas o nível de descaramento, meu amigo, é muito grande. Olha, se fizeram isso comigo, considerando ainda a minha história, eu só tinha me divorciado. E acontecido aquela história do dossiê Caimã, e que, exceto por uma ilação de que eu tinha recebido dinheiro daquilo ali, o que é a coisa mais louca, que a Receita Federal me vasculhou de cabo a rabo, nunca viu nada, nunca houve nada. Pois bem. Eu vou ao contrário, né? Não, é um fluxo só houve de foi você, drenagem de bolso. mim, do pessoal do PT, querendo viajar, querendo não sei o quê, já que o senhor não vai, paga que a gente tá sem grana na campanha. Pois bem, tudo loucura. Graças a Deus passou. No entanto, se eles, considerando a minha história, não tiveram o pudor de chegar sem preâmbulos, meu amigo. Não teve preâmbulo, não. Não teve um almoço assim para... Te conhecer antes. Não, para me enganar um pouco. Foi pá na lata. Imagina com alguém que já está escrito na cara de fuinha. Vem que tem. Que chega e me diz... Vem em mim que tô facinho. Que chega e me diz... Que tem essas caras mesmo, né? Que chega e me diz, olha, por amor ao reino de Deus, eu dou cheque sem fundo, eu emito duplicata fria, eu faço qualquer negócio ilícito pelo reino de Deus. Isso Macedo me disse. Aquelas ambições, né? O outro me disse, olha, para levar vantagem no meu negócio, o outro pode dizer que é meu irmão, mas se eu tiver que oferir uma vantagem, eu vou arrancar a pele, eu vou comer a carne, eu vou comer os nervos, eu vou chupar o tutano dos ossos, eu não vou deixar nada. Essa é do Estevão Hernandes, dita na minha cara 3 vezes. E eu posso sair multiplicando as filosofias de existência. Essas são as sementes. Então, como é que se pode plantar essa semente e esperar colher flores? Concluindo a fala do repórter hoje de manhã, ele disse, bem, já que o senhor não quer falar, então fique em paz no seu jardim de flores. Aí eu falei, aleluia, louvado seja Deus, porque é por dentro e é por fora. O de fora não encanta nada, mas o Éden de graça que está crescendo dentro de mim é enorme. Deus abençoe você e tchau. O Jonatas pergunta, você acha que vem coisa pior por aí com relação às igrejas evangélicas? Coisa pior como?
Coisa pior Do que você tá ouvindo é a aí? podridão aparecer? É, descoberto. Não, coisa pior é a podridão não aparecer. Nós somos discípulos de Jesus. De quem que nós somos discípulos? É daquele que diz que nada há encoberto senão para ser revelado. Que nada que seja dito no interior da casa deixará de ser gritado do telhado, do eirado. Agora, a igreja evangélica virou discípula do enganador, do ocultador, do dissimulador, do acobertador. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 14 que é para pegar aquele órgão da gente que é o menos decoroso e cobrir, ele está falando de cobrir um indivíduo no corpo de Cristo. Ele não está falando de pegar e pedir a Deus que proteja organizações perversas e malévolas que abusam do povo em nome de Deus, que as proteja de serem descobertas para que elas continuem a fazer o mal. Essa é a oração que tem que ser feita. Pai nosso que estás nos céus, blasfemado seja o teu nome, transformado seja o teu reino em pedras e em edifícios. É isso. O pão nosso de cada dia dá-nos com o acúmulo de 1 milênio de segurança. Para eu ficar em paz. E livra-me de me culpar quando eu cair em tentação. E protege e acoberta todo o meu mal. Pois tu é a macumba. Tu é a mentira. Tu é a perversidade para sempre. Amém. É esse Pai Nosso que a igreja está rezando toda vez que ela acha que uma sujeira real, verdadeira, aparece, precisa ser encoberta. Eu não quero ter parte na denúncia, nem no espírito persecutório, nem de nada disso. Mas eu digo todo dia que nós nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Portanto, se alguma coisa a mais acontecer e forem aparecendo muitas outras, isso é tempo de graça. É sinal de que a misericórdia de Deus ainda não desistiu de abrir os olhos de algumas pessoas dentro desse movimento chamado de igreja evangélica. Amém. Porque se ficar sem disciplina, sem cacete, se ficar com véu na cara, se ficar tudo acobertado, pode ter certeza, o atestado de óbito já está passado e o silêncio de Deus é decreto de morte. Deus alugou Nabucodonosor como navalha para ver se salvava Israel. Disse, olha, eu vou trazer Nabucodonosor a quem eu aluguei como uma navalha afiada, que é para chegar aqui e fazer barba, bigode, raspar até os pelos pubianos de vocês. A linguagem do profeta, não é minha não, vai mostrar as vergonhas. Vocês vão ficar com a genitália arreganhada, vocês vão ficar de 4, aí fica todo mundo escandalizado comigo. É que Isaías não conhecia esse termo. Ezequiel fala coisas horrendas. As mulheres de vocês gostam mesmo dos egípcios, porque o pinto deles é do tamanho de cavalo. Está lá em Ezequiel. Aí eles se chocam comigo. Quando eu estou tentando fazer a verdade sempre ficar um pouco mais clara, para ver se os ouvidos entupidos percebem. Agora, se houver silêncio de Deus e ficar tudo como Dante no quartel de Abrantes, é sinal de que o Senhor está olhando em outra direção há muito tempo. Agora, se houver uma onda de manifestações, porque Paulo diz tudo que se manifesta é luz. O que fica encoberto é trevas.
De modo que o que quer que se manifeste, por pior que seja, vira luz. Vem para o reino da luz. A minha pergunta aos irmãos que querem ser discípulos de Jesus é verdade mesmo que nós queremos ser discípulos de Jesus ou a nossa vida é um cobertor, é um escafandro, é um vestir à prova de balas? Ou nós deixamos de ser as ovelhas puras e simples, desavisadas, idiotadamente confiantes no amor de Deus e que são enviadas para o meio dos lobos? Esse é o nosso único caminho. E se quisermos acrescentar um aparato de esperteza a isso, olhe em que nível de equilíbrio Jesus o colocou. Ele disse que tem que ter dentro do coração a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Quer dizer, até o estímulo, a sagacidade é um recolhimento à simplicidade e à prudência. Então, meu amigo, respondendo a ele, se eu acho que vai haver, eu não sei. Se não houver, sabendo eu que isso aí não é nem a ponta do iceberg desse grupo, muito menos do que rola no geral por aí, é sinal de que Deus virou o rosto e que Ele tem a misericórdia dos que continuarem aí. Se houver um efeito cascata e um monte de coisa nojenta, porque nojento é o que existe como um carnegão que não tem tamanho, vê à tona, é um sinal daquela disciplina de Hebreus. É Deus querendo ver se o cara e se aqueles que estão à volta e se os enganados ainda percebem o que é evangelho, de que de Deus não se zomba, não se brinca. O Senhor é fogo consumidor. Esse pessoal brinca de Deus o dia inteiro, é mentira sobre mentira, é invenção, é testemunho falso. Tem agência de publicidade que trabalha para trabalhar testemunhos, dizer o que o cara tem que contar, quando tem que contar, como tem que contar. Aí entra um outro grupo que funciona assim, é o grupo do negócio. Olha, nós vamos investir o dinheiro, porque também lavam dinheiro assim nos testemunhos. Nós vamos investir um dinheiro em você, você não tem nada hoje, mas nós vamos investir um dinheiro, a sua birosca vai virar uma padaria, dentro de 6 meses você vai estar com 3 que nós vamos botar o dinheiro. A gente vira teu sócio e você vai dar testemunho de prosperidade, vai dizer que em 6 meses você conseguiu isso tudo quando você participou da campanha das cornetas de sei lá quem. Eu sei disso porque gente de dentro me falou. Não 1, nem 2, nem 3, mas é assim que funciona, meu amigo. Para todo lado. Então, esse povo brinca de Deus o tempo todo. O tempo todo. E os otários ficam assistindo aqui, sempre com uma esperança de que a mentira seja verdade. De que a macumba seja milagre. De que o marketing seja unção. De que a pseudo-sinceridade grotesca do cara que diz: eu vou rasgar minha Bíblia se Deus não fizer isso. E joga ela no chão como ensinou o Marcos. Pá! Tudo balela, tudo brincadeira. É tudo brincadeira, meu amigo. Quando a mulher dele fica doente, ele manda para os States. Macedo está com pânico de morrer. O rapaz que cuidava do cabelo e da barba dele, que morava na casa dele durante 8 anos, cortava unha, fazia tudo, era quase um pajem do rei da França o dia inteiro, me disse que ele, até há uns 8 ou 10 anos atrás, se julgava imortal praticamente. Ele achava que ele ia viver uns 100 e tantos anos. Porque ele é rigorosíssimo nas dietas, ele é obcecado com o prolongamento da vida física dele. O Michael Jackson? Não, ele é um Roberto Marinho piorado, endiabrado, no sentido pior do termo, porque o Roberto Marinho ganhava dinheiro com dinheiro, declarando que o negócio dele era grana. Esse ganha dinheiro vendendo o nome de Jesus. É infinitamente pior. Tiago, Pedro e Judas e Jesus, em Mateus 23, corroboram a minha palavra, dizendo que sobre esses vem juízo infinitamente maior. Pois bem, isso é brincadeira com o nome de Deus o dia inteiro, o tempo todo.
Se os céus silenciarem, é porque os céus desistiram disso. É um grito silencioso dizendo bastardos. Mas se os céus se manifestarem, é porque ainda existe algum renovo, alguma cepa viva para ser revitalizada na graça de Deus. De modo que quanto mais a maldade é poupada, mais sinal da ira de Deus se expressa. Quanto mais rápido o engano, o erro, a maldade forem atacados e o indivíduo se arrependa, maior é o sinal da graça de Deus. O que me angustia, por exemplo, no Estevão, é que aquele cacete inteiro parece que não serviu para nada. Nada, nada, nada. Continua a mesma fala, o mesmo discurso, a mesma mentira, o mesmo esquema, a mesma dor de enganar os outros para sempre. Aí dá uma agonia, eu digo, meu Deus. Olha, eu orei com intensidade, eu e minha mulher, com fervor, dizendo, Senhor, permite que isso tudo os acorde. Ali, nessa casa, naquele quartinho ali em cima, numa noite em que a gente viu o filho dele, o Tide, gordinho lá, tentando ver se fazia o lugar do pai na televisão, e a filha, os dois já todos contaminados por essa doença toda, o Tide doente, já desde garoto. E eu já orei muito por ele, muito mesmo, já fui à casa dele, antes do Estevão doar o rim a ele, e orar por ele. Orei com ele um dia lá no Copan, antes da cirurgia. Um garoto, porque eu olhei com toda a misericórdia, naquele dia vendo ele ali, a Adriana e eu oramos e pedimos a Deus que aquela desgraça, que infelizmente eu sabia que era mais do que verdadeira e que não tinha vindo à tona nem 20% do que rolou e rola por lá, pelo menos aquilo os acordasse, que eles se convertessem, que a Sônia voltasse a ser a menina que um dia eu conheci, há 30 e tantos anos atrás, quando ela ainda não tinha nada a ver com isso, quando ela ainda era ovelha do pastor Epaminondas, que era um homem crente. Deus sabe. A coisa que mais me alegraria o coração seria um Edir Macedo dizendo, olha, virando um Zaqueu nessa história. E eu ia gritar, entrou salvação nessa casa. Eu ia lá e dizer, meu irmão, eu sou teu irmão. Solto, preso, na boca do inferno. Deus sabe. Agora, o problema é que o pau canta e os caras viram faraó. As pragas se sucedem e o coração fica mais duro, o coração fica mais duro. E o povo paga pelo erro dele. O coração fica mais duro e o povo, coitado do povo. Os irmãos, É uma desgraça e eu só vejo mais dureza, mais torpor. Aí nasce outra cobra criada, aí o povo vai só atrás das cobras criadas e vai. E é engano sobre engano, mentira sobre mentira. E a gente vai vendo aquilo e vai dando uma tristeza. E parece que aquelas profecias de Oséias, de Amós, são tão duras. Que Deus diz que ele tinha enviado um espírito de engano sobre o povo, um espírito de entorpecimento. Ou Isaías, quando diz, e Jesus repete, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam. Parece que é nesse estado que está tudo, meu amigo, e não se convertam, e não sejam curados. E dá uma dor danada, e o engano só aumenta. E a horda dos enganados só cresce. E para cada 100 que entram no engano, meio abre o olho. E ainda abre com ressalvas. Então, é triste. Hoje de manhã eu preguei aqui no programa que eu gravei para a TV Brasília no domingo. Eu preguei no Salmo 37. E que é um salmo que
é profilático em relação à inveja que alguém possa sentir da prosperidade dos maus. Porque eu vi muita gente que hoje virou diabo no meu evangélico. Eu vi gente que chorava com choro, não com grito. Gente que amava com amor, não com performance de palco. Gente que tinha coragem de ir orar por uma pessoa anônima e que agora só ora se receber. Gente que um dia foi crente, que depois se endiabrou, mas centenas e centenas. E o que foi que motivou? Foi a inveja da prosperidade dos maus. E o que lhe faltou? Olha só, eu vi, como aqui em Brasília, e no Geração 90, dois pastores, um famoso aqui na cidade e outro aqui numa cidade vizinha. Pediram para tomar um café da manhã comigo, invejando a prosperidade do Macedo. Me disseram, fomos ter com o Macedo. Olha, está tudo errado, mas dá certo. E a gente vai fazer como ele. Vamos mudar umas pequenas coisas, fazer umas adaptações. Por causa de dinheiro. Dinheiro, poder, fama, ter televisão, rádio, fazer político na cidade, ter seus vereadores, deputados estaduais, federais, ter todo esse glamour católico romano constantiniano. Toda essa coisa que endiabrou o cristianismo, o que eles queriam. E eles não foram os únicos. Eu cheguei a eles e disse, olha, vocês estão cavando a sepultura do espírito de vocês. Eu não sei se vocês vão ser presos, eu não sei o que vai acontecer com vocês. Mas só sei o seguinte, vocês, na melhor das hipóteses, vão virar Sardes, que tem fama de que vive, mas está morto. É só seguir esse caminho que o destino é certo. Não deu outra. Eles hoje, para alguns, ainda têm fama de que vivem, mas estão mortos. Mortos na alma, mortos no espírito. Esposa morta de espírito, filhos mortos de espírito, todo mundo morto de espírito. E a ganância não cessa. Aí, respondendo ao irmão, o que eu acho que vai acontecer? Eu não sei. Deus me livre de saber. Eu torço pela conversão de todo mundo. Mas até aqui a história está apenas mostrando que a maioria tem um coração de faraó. Você ainda conta mais alguma coisa? Vai ficando mais duro. Ia contar mais alguma coisa do Pajem, do que ele estava contando do Edir Macedo, que 8 anos do atrás... medo de morte, que ele disse que até 8 anos atrás, ele se achava um cara assim com capacidade de viver até os 100 anos. Mas que de repente alguma coisa aconteceu com ele, ele começou a ter uns problemas de saúde, e aí ele começou a panicar e a ficar com muito medo de morrer. E eu imagino, a semelhança de outros que eu atendi do meio evangélico, gente eminentíssima, de nomes celebrados até hoje no meio evangélico, que me procuraram na véspera, quando receberam decretos de morte, me procuraram dizendo, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não estou preparado para morrer, eu tenho pânico de morrer, eu tenho medo da morte, eu não tenho certeza de salvação. Cheio de livros, aí, figuras e figuras e figuras, foi a confissão do coração deles para mim, fica comigo, irá comigo. E eu ajudei como eu pude. Todos eles depois me agradeciam e alguns deles tiveram as esposas me telefonando, agradecendo, dizendo, olha, foi fundamental aqueles encontros todos que vocês tiveram. Com alguns eu recomendei que o indivíduo fosse se reconciliar com pessoas, fosse pedir perdão a quem tinha feito mal, fosse fazer retratações de perversidade, fosse devolver coisas que tinham sido tomadas, porque arrependimento tem que dar fruto, meu irmão. Arrependimento não pode ficar só de gogó, não. E tem que ser frutos apresentáveis. Fruto de arrependimento, como João Batista disse. Não fica aqui querendo ser batizado, não, e nhenhenhen comigo, não.
Agora, soldado vem ser batizado, o que ele diz? Olha, não pode mais subornar ninguém, não pode receber corrupção, não pode maltratar pessoas. É PM? Quer ser batizado? Então, olha, meu irmão, vai ter que virar gente boa de Deus lá no inferno. Quer? Aí vem as prostitutas para serem batizadas. Isso aqui não é água para lavar pepeca, não. É para lavar pecado. Está querendo acabar com a brincadeira, seja ela qual tenha sido a motivação, ou mesmo que tenha sido por necessidade, produza fruto de arrependimento. Quando Zaqueu convidou Jesus para jantar, Jesus não disse: houve, entrou salvação nessa casa, porque eu entrei na casa. Jesus podia entrar e sair daquela casa e não ter acontecido nada na casa. Se não tivesse entrado no coração de Zaqueu, se a visita não tivesse ido mais para dentro, Produzindo restituição, inclusive. com o convite do hospedeiro, que em recebendo a visita da verdade, deu fruto de arrependimento, dizendo: Senhor, eis que decido dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Essa é uma consciência que sabia o quanto tinha roubado da vida. Porque o que esse cara faz de oferta de reparação, meu amigo, tem praticamente a grandeza suicida dos verdadeiros convertidos que souberam, que fizeram da vida um ato de roubo. Se não for assim, Jesus não levanta e não diz: jamais hoje entrou a salvação nessa casa. Zaqueu podia ter dito: olha, vou passar a dar o dízimo de tudo que eu ganho para o Senhor daqui para frente, tá bom? Eu ganho muito, meu dízimo é farto. Jesus não ia dizer nada. Não sei nem se ia receber. Provavelmente Jesus dissesse a ele: usa o teu dinheiro para sepultar os mortos como tu és. Se eu conheço bem Jesus. Por muito menos ele disse outras coisas. Usa. Abre um cemitério em Jericó, para que o dinheiro do morto pague sepultura de mortos. Porque não teria sido arrependimento, teria sido barganha, maquiagem, só isso. Caio, eu vou te fazer uma pergunta aqui minha. Uma pergunta o quê? Minha. Tá. Nem dos nossos irmãos. Se hoje te fosse lhe apresentado 6 bilhões de reais, para você usar em favor do reino. Isso é mentira. Não. Se chegassem. Não estou dizendo, a mentira O que se faria com esse é o dinheiro? em favor do reino. Não, em favor do ser humano, da vida. Não, é mentira. Não existe dinheiro no reino de Deus que venha da Mega Sena, meu irmão. Não, cara, eu quero saber. Porque eles pegaram 6 bilhões e está em contas deles lá, pessoais. Vamos supor que alguém dissesse: olha, vamos dar para o Caio usar bem esse dinheiro? Eu não quero. Usar em favor da humanidade. Sabe o que eu faria? Eu distribuía esse dinheiro todinho com o povo da Universal. Contratava um monte de assistente social, ia mandar visitar toda a casa de todo o povo da Universal, que só tem gente pobre, miserável, desgraçada, morando em vala negra, tem até empregada roubando a patroa para poder dar dinheiro na corrente de oferta. Devolver aos donos, né? Aos donos. Mas eu não queria nada desse dinheiro. Mas você faria isso com esse dinheiro? Era só o que eu poderia pensar em fazer. Era só o que eu poderia. É pegar essa trupe toda aí da Universal e ver os carentes da Universal. E ajudar os carentes da Universal. Dá para fazer muita coisa com 6 bilhões, não dá, cara? Dá e não dá para fazer nada. Você veja como não dá para fazer nada com 6 bilhões de reais quando você põe lá onde eles puseram, né? Como dá para fazer tudo com quase nada. Como dá para ser tudo com nada. Que foi o que Jesus disse daquela viúva pobre. Dá para ser tudo com nada. Ou dá para dar mais do que todo mundo quando se tem tudo que tem e se dá com todo amor.
esse deu o Everest para Deus. Como os pãezinhos, né? Peixinhos na mão do rei. Eu nunca pedi a Deus para me dar dinheiro em grande quantidade. Nunca. Teve um tempo na vida que se eu não tivesse $1 milhão por mês, não pagava-se o que a Vinde, Fábrica de Esperança e tudo mais fazia. Eu fiquei a minha vida inteira nunca preocupado com o mês seguinte. Você não fazia campanha? Pelo amor de Deus, eu Não, preciso dormir. quero alguém aqui que diga que me viu na televisão. E Eu olha, preciso dormir. eu fiquei na televisão mais tempo do que a Universal está, do que qualquer um está. Anos, décadas. Quero um para dizer, olha o Caio aqui implorando, mande, senão isso vai acabar. Não tem essa história, nunca teve manipulação não, meu irmão. Quem quer dar, dá, quem não quer, não dá. Quem acredita, acredita, quem não acredita, não acredita. E eu não estou aqui para isso. Então, nunca pedi muito dinheiro. Eu não gosto de loteria esportiva, nem de loteria nenhuma. Aí, tem alguma coisa a ver com moralismo, legalismo, teologia? Não, tem a ver com psicologia da saúde humana. Para mim tem a ver com desenvolvimento de saúde espiritual. A gente vive do suor do rosto. É o que dá saúde, né? É o que dá saúde, meu irmão. É. Quando eu vejo uma pessoa fixada em querer dar essas tacadas de sorte e nunca mais trabalhar na vida, é porque já está instalado nesse indivíduo um monte de doença. Lá dentro existe já um preguiçoso, profundamente adoecido em pecado de preguiça, porque a preguiça que não seja orgânica ou química é pecado. Lá dentro já tem um cara possuído pela luxúria, com desejos de mirabolâncias extraordinárias. Lá dentro já tem um indivíduo com disposição à manipulação, à dissimulação, porque geralmente é o dissimulador que quer de uma tacada só ganhar tudo. Por isso é que ele dissimula. É o sedutor. Então não é o que o cara faz lá, é o que aquilo me conta sobre ele, a respeito dele. E tem uma outra coisa. E eu podia alongar essa lista bastante, mas não vem o caso. Tem uma outra coisa que me choca também nisso aí, de um discernimento, que é, eu nunca vi, até hoje, se houver alguém, me escreva, diga que eu estou enganado, eu nunca vi ninguém que tenha ganho na loteria esportiva, nem um pobre, que tenha conseguido duas coisas. A primeira é ser feliz. E a segunda é ter mantido o dinheiro por muito tempo. Ainda agregue-se uma terceira, que não tenha perdido toda a família numa guerra de foice, porque aquilo que o livro de Eclesiastes diz, e que ninguém interprete isso como se fosse uma sabedoria monárquica. Ele diz que é igual a pegar o escravo e colocar no lugar do príncipe. Ou pegar a serva e colocar no lugar da patroa. Ela surta, meu querido, da noite para o dia. Até o bem a gente tem que ir fazendo devagar. Porque se você pegar um cara que era só escravo a vida inteira, o chamar e disser, olha, acabaram os dias da tua escravidão, daqui para frente eu estou te dando 50 mil reais para você viver como um nababo. Você pode ter certeza que em menos de 2 semanas você vai encontrar, em 99% dos casos, com um sujeito irreconhecível, com a vida desgraçada e com uma atitude absolutamente asquerosa. Isso acontece com muito jogador de futebol que vem do meio, assim, muito pobre e enriquece de maneira. E pelo menos ele ainda corre, ainda tem algum talento, pelo menos para se auto-enganar, né? Agora, quando eu vejo, e tem gente que só vive para isso. A Mega Sena acumulou. Não sei o quê. Aí vem e me fala, eu não digo nada, eu só fico calado. Só fico calado e olhando, digo, poxa vida, você não sabe o que você está me contando toda vez que você me fala que a Mega Sena acumulou, e quem dera que eu ganhasse a Mega Sena, enquanto você não tem o ânimo pelo trabalho, não tem a alegria de construir com as mãos,
não tenho o prazer de dizer, quem me dera que a minha vida, os meus talentos, os dons que meu Deus me deu, multiplicassem tanto, que eu fosse a mega-sena para a vida, que eu fosse essa árvore generosa. Não, é um golpe de sorte, é o cassino, é Las Vegas existencial, e abençoa-me, Jesus, porque eu estou jogando em teu nome. E quero reverter para a obra, Para mim, né, pro reino. um pentecostal não gosta disso por razões idiotas. A minha não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que eu vejo no coração das pessoas. Inclusive, sobre isso, eu queria muito que um dia, sobre aquele documentário que está passando, eu fiquei muito impressionado sobre a preguiça, os pecados da carne. Os 7 pecados capitais? Eu acho que eu já gravei quase todos. Né? Eles estão ali em cima para serem editados. Mexeu comigo sobre a preguiça. Aí uma vez que a gente edite, talvez a gente pegue umas 2 semanas aqui de papo de graça e a gente passe o documentário antes e depois a gente converse a respeito depois, porque também tem muita coisa furada naqueles documentários, né? Tem. Muita baboseira, muita bobagice. Olha aqui, Caio. Só pegando esse gancho aqui, tem alguma coisa de alien também nessa grana toda, não tem? De demoníaco, assim claro. como a mídia é uma potestade, se Claro, pensar nesse dinheiro volume de sempre dinheiro. foi. Dinheiro é mamon, é um Deus. Uma porta para a realização das suas Olha, cobiças. quem né? ama o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem ama o dinheiro está amando o diabo. Ou tem algum mal que o que diz passar vem do maligno. Se sim, sim, não, não é assim. Por que que o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, desemboca no anjo Gabriel, no anjo Miguel, aos pés da cruz? O amor ao dinheiro desemboca no ficar de 4 para o diabo. Eu estou tentando entender sempre até onde isso. você está indo com isso aí. Hã? Estou tentando pegar o seu... Não tem ninguém que ame o dinheiro e que já não seja um ser a serviço do diabo. Estão me achando radical? Essa é a implicação de tudo. Amor ao dinheiro é assim, meu amigo, não tem bom. Se o dinheiro não estiver a seu serviço, se o seu trabalho não for por causa do que você leva para casa, se o seu negociar não for por causa do que você promove de bem, há milhares de pessoas que se relacionam com a sua empresa, que acabam dependendo de você, e a sua própria casa vive daquilo ali, mas o dinheiro é consequência disso aí. Se o dinheiro não for na mente de um homem apenas a consequência daquilo que ele faça com amor, generosidade e boa vontade, mas ao contrário, se o dinheiro for a força motriz, for o objetivo, for o alvo, for o objeto do desejo, você pode ter certeza, você pode tirar o dízimo disso e dedicar no tempo, mas se o seu amor pelo dinheiro é este, você continua de joelho diante de Satanás no alto monte, sem nunca ter aprendido a dizer: arreda, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Por isso é que essa teologia da prosperidade não tem a menor chance de ter nada a ver com Deus, porque todo o encaminhamento dela de adoração é ao diabo. É ao diabo em Mamon. É o diabo, ele tem muitos nomes, Belzebu, Mamon, são todas manifestações simbólicas dessa mesma potestade, desse mesmo poder, dessa mesma coisa. Alguém me acha radical? A verdade é essa. E Jesus diria a qualquer um que me ache radical, porque muito mais radical foram as palavras dele, que eu não estou repetindo aqui. Olha, a cura de Jesus para o problema da ganância é uma coisa tão séria, que ele fala mais em dinheiro nos evangelhos do que em qualquer outro tema. Peguem os evangelhos sinóticos. Uma chave bíblica
e vão ver as parábolas ilustradas com dinheiro, os temas do dinheiro, o tema da avareza, o homem rico, o cara, A mulher tudo que que se diz. perdeu a dracma. Não tem nenhum tema mais recorrente nos evangelhos do que o tema da grana. E não tem ato mais grotesco nos evangelhos do que a entrada no templo expulsando os cambistas. Nenhum mais grotesco. Ou seja, não tem um tema mais tratado e não tem um ato mais grotesco do que contra essa potestade, que é justamente o anjo da teologia, da prosperidade, todo esse movimento que está aí. Então eu pergunto, do ponto de vista de Jesus, a quem eles estão dando culto? Ou será que não se diria aquilo que Paulo diz, se Paulo diz, dos hebreus no deserto, com a arca da aliança, com tudo aquilo que faziam, com os ritos que cumpriam? Ele disse, vocês estão pensando, falando em nome de Deus, que era a mim que vocês estavam dando culto, era demônios que vocês estavam cultando, porque o coração de vocês estava em outras coisas. Com todos os elementos. Com todos os elementos. Então, meu querido, que ninguém se engane. Se amou o dinheiro, amou o diabo. Assim como quem ama a morte, ama o diabo. Assim como João diz, quem odeia, não nasceu de Deus. É filho do maligno. Jesus disse sem pudor em João 8 aos judeus, que não estavam nem falando em dinheiro, só estavam falando era em Moisés, em gênio, em arrogância, em superioridade. Ele disse, vocês são filhos do diabo, porque o ânimo de vocês é homicida. Tudo que vocês querem é encontrar alguém numa falha para vocês apedrejarem, vocês viraram demônios humanos. É o que está escrito lá em João 8, é que as pessoas não querem enxergar a gravidade do Evangelho. Mas eu dizia, a cura de Jesus em relação à ganância é uma coisa tão séria, que ele trata da seguinte maneira. Ele diz que é para não emprestar. Para dar, né? Ele diz, dê a quem te pede. Não empresta não. Não empreste. Você já ouviu Jesus emprestando dinheiro a alguém? Foi o quê? Foi um... Você, uma vez, poxa, eu ganhava um salário bom. E eu vim aqui, faltava 10 dias para o pagamento e acabou aquele mesmo meu pagamento. Aí eu virei para você, me empresta 100 reais aí, daqui a 10 dias eu pago. Aí você pegou, pediu a Adriana. Aí chegou meu pagamento, eu te entreguei os 100 reais e disse, o que é isso? É aquele dinheiro que você me emprestou. Aí você já viu Jesus emprestando dinheiro para alguém? Você, dá licença, sai daqui. Aí eu falei, puxa, quase me empurrou no laguinho dos peixes. Jesus não emprestou dinheiro para ninguém. E eu estava melhor que você, porque eu recebia bem naquela época, eu sabia como é que você estava. Mas olha só, o fato é que para curar ele diz, olha, dê a quem te pede, e não empreste. Se você empresta, eu nunca emprestei dinheiro a ninguém. Nunca. E quase todo dia alguém me pede emprestado. Quase todo dia eu dou. E nunca aceitei uma devolução até o dia de hoje na minha vida. Espero morrer sem aceitar. Amém. Filho, então, às vezes vejo filho chega, filho já autônomo, dono de si. Pai, dá para você me mandar não sei quanto aí? Às vezes até nem tem, né? Vai ali, peço até de um amigo, escuta, fulano, você me empresta, não sei o quê. Qual pai que não faz isso? Aí o cara vai e me empresta. Aí eu mando para ele. No dia aprazado eu vou pago o meu amigo. E aí chega meu filho, ó pai, onde é que você quer que eu deposite aquele dinheiro? Eu digo, eu quero que você deposite numa poupança para tua filha. Bota lá para ela. Seu pai era o futuro assim, cara? dela. Papai, eu nunca consegui dar um tostão pro meu pai na vida. Nunca. Ele morreu sem nunca ter recebido nada de mim.
que fosse qualquer coisa material. Ele só recebia de minhas imponderáveis. E ele as celebrava como grande tesouro. Mas às vezes eu queria fazer alguma coisa. Ele nunca deixou. As coisas que eu fiz, eu tive que fazer assim. Minha irmã precisando de uma casa, então vamos comprar uma casa para minha irmã, porque eu estava fazendo isso para ele, por ele, um problema menos. Ou alguém na família está com um problema assim, que ia sobrar para ele, então eu chegar na frente, não, isso aqui é comigo. Isso eu fui fazendo, me antecipando quando eu via, porque do contrário, se ele chegasse primeiro, eu dançava. E para ele, eu tinha que fazer de outros modos. Eu tinha que chegar e dizer, olha, comprei 2 passagens para o senhor e para a mamãe virem aqui para casa quando vocês quiserem, dentro de 2 meses. Porque se eu dissesse, paizinho, estou com uma saudade danada, por que o senhor não vem até aqui? Ele ia me ligar à noite dizendo, já comprei as passagens, estou indo amanhã, e se eu quisesse reembolsar, ele ia dizer, meu filho, são os pais que entesouram para os filhos. Falava assim para você? Assim, são os pais que entesouram para os filhos. Era assim na casa do meu pai, era assim na casa do pai dele, é assim na minha casa, é assim na sua. E ele via que era assim na minha. Glória a Deus. Então esse negócio de pai emprestando dinheiro a filho, na minha família isso é coisa de gente alienígena, de outro planeta. Isso para mim é imoral. É. Imoral. Não estou querendo, só estou dizendo que tem alguma coisa na minha alma que no dia que eu aceitasse uma devolução dessa, eu sei lá, alguma coisa se dissolveria de mim. É interessante que já que a gente está falando disso, né, do Evangelho e de pregar o Evangelho, se nós esperarmos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Uhum. Por que é tão difícil acreditar que o pão nosso, ele nos dá hoje? Mesmo. Eu acho que a gente podia terminar lendo o Salmo 37, que o tempo já acabou há 10 minutos, não é isso? Mais ou menos isso. Então, eu não sei nem se dá para ler o Salmo 37, já passou muito da hora. Que horas são? São 20 para as 5. Não, então dá. Quem gostaria de ler? Não, por enquanto. Eu não estou conseguindo, nesse computadorzinho aqui, pegar a imagem do Papo de Graça. O teu está aberto aí direito? Tá travado aqui. Está travado aí? Tá E lá dentro, será que está travado? Porque aqui já tem uns 10 minutos que eu travou aí também? Eu faço refresh. Agora o pessoal não está reclamando de trava não, viu, cara? Eles estão vendo a gente. Tá todo mundo legal, né? Tá todo Pode mundo ser vendo que seja... A última mensagem que foi deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa aqui, sai lá. Deixa eu ver se é a nossa recepção aqui apenas. Às vezes é só aqui em casa, né? O upload é forte, mas às vezes o retorno não é, né? Travou. Travou para eles também? O site aqui não está funcionando e você... Pergunta aí alguém se está tudo legal. Irmãos, escreva alguma coisa aí para ver se está saindo no site aqui. Bom. A última mensagem que eles enviaram foi às 4h08. Então já tem algum tempo, foi mais ou menos o tempo em que parou de aparecer aqui. Mas nós vamos terminar lendo o Salmo 37 e eles verão a gravação depois. Posso ler? Pode, querido. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.
Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco, para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes trespassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como viços das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. A quem o Senhor abençoa, possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que já desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro, e atenta no que é reto. Porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém. Amém. Obrigado, Anderson. Obrigado, Tonho. Eu que agradeço, cara. Obrigado a todos os que estiveram conosco até agora, ou aqueles que, por alguma razão, se a internet caiu, ficaram frustrados, mas que tiveram a chance de ver o programa na reprise dele. Até amanhã, com a graça de Deus. Um beijo a todos. Bye, bye.